vamos falar sobre os povos da antiguidade e vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia. O que aconteceu no final da pré-história? No período neolítico, os povos eles descobrem a agricultura e a domesticação de animais. Então, se eles antes eram nômades porque precisavam ir em busca dos alimentos, já que viviam da caça e da coleta, agora com a domesticação de animais e a agricultura, eles passam a se fixar na terra, passam a ser sedentários, porque eles controlam mais a natureza. Então, com isso, essas práticas possibilitaram a fixação e a permanência dessas populações em um mesmo território, fazendo com que fossem surgindo as primeiras aldeias, as primeiras cidades, reinos e até impérios. Essas primeiras cidades, primeiras sociedades, elas vão se fixar ou vão se formar às margens de grandes rios. Por que as margens de grandes rios? Porque esses rios, eles tinham um período de cheia. E aí, quando acabava esse período de cheia, que o rio voltava ao leito normal, as margens dos rios ficavam férteis para fazer agricultura. Então, por isso, esses povos se fixaram perto de grandes rios. No Egito, se fixaram perto do Nilo, os povos da Mesopotâmia se fixavam perto dos rios Tigres e Eufrates, que a gente vai falar aqui, e utilizavam, para além, passaram a fazer técnicas para levar essa água para além da margem do rio, que eram os canais de irrigação. Então, essa água do rio, além de servir para a agricultura, o rio também servia, além de fornecer água e servir para a agricultura, o rio também servia como uma importante via de circulação de pessoas e de produtos, tá? Vamos falar agora, então, sobre a região da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela vem do grego e significa terra entre rios. Por quê? Porque ela fica exatamente entre dois grandes rios, os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, esse nome é dado a uma comprida faixa de terra cortada pelos dois rios. Os povos que habitaram a Mesopotâmia aproveitaram a água dos rios para irrigar a terra e fazer agricultura. Em torno de 5000 a.C., os sumérios fundaram as primeiras cidades da Mesopotâmia. O que é importante destacar aqui é que na região da Mesopotâmia não existia um povo só. Não foi um grande império como o Egito, que foi de um povo só. Vários povos formaram ali, em diferentes momentos da história, cidades e impérios grandiosos. Então, os primeiros povos que se fixaram ali na Mesopotâmia foram os sumérios. E aqui, nessa videoaula, a gente vai destacar somente os sumérios e o primeiro império babilônico. Bom, esses sumérios, eles fundaram as primeiras cidades. Foram encontrados pelos arqueólogos vestígios de cidades como Ur, Uruk, Nippur, Eridu e Lagash. Cada uma dessas cidades possuía um governo próprio e independente. Por isso, elas são chamadas de cidades-estados. O que significa isso? A Mesopotâmia não era um país unido. Cada cidade tinha o seu governo, as suas leis, a sua forma de vida, o seu deus protetor, né? Em volta dessas cidades, os sumérios erguiam muralhas altas para se defenderem dos inimigos. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei diferente. Dentro das cidades ficavam as casas, as ruas, as pontes, os zigurates, que eram os templos religiosos dos sumérios. E aí a gente tem aqui algumas importantes contribuições dos sumérios para a civilização. Por exemplo, por curiosidade, a roda, né? A roda foi facilitadora do transporte de produtos e foi inventada há cerca de 4.000 anos pelos sumérios. É uma grande contribuição deles. E uma das mais importantes contribuições foi a invenção da escrita. Antes se achava que os sumérios eles tinham inventado a escrita primeiro. Hoje já se sabe que a escrita não foi inventada somente num lugar. Ela foi inventada simultaneamente por outros povos, como os egípcios e os chineses. Os sumérios eles inventaram a escrita cuneiforme pela necessidade de controlar os recebimentos
e os pagamentos dos templos e palácios e a circulação de produtos. Então, por necessidade de se organizarem ali, eles inventaram a escrita. Como é que era essa escrita? Em argila úmida, escreviam utilizando uma espécie de palito ou vareta que era triangular na ponta e produziam sinais em forma de cunha. Uma observação importante nessas sociedades é que já na Mesopotâmia, esses povos já tinham diferença de classes sociais. Nas cidades em que eles faziam essa agricultura, havia a presença do Estado, né, na figura do rei, que controlava lá a plantação, os sacerdotes, e havia os camponeses ou os escravos que trabalhavam nessas plantações e em outros serviços também. Um outro povo que se destacou também na Mesopotâmia, foram os amoritas, que é um povo semita que se estabeleceu no centro-sul da Mesopotâmia. Esses povos, eles vão construir um grande império, que é o primeiro império babilônico. Tá? Nós já vamos falar aqui nesse vídeo hoje sobre esses dois povos. No vídeo posterior nós falamos sobre os outros povos. E aí eu destaco aqui o rei Hammurabi, que foi o principal imperador babilônico e que se destacou pela realização de um código de leis que influenciou o mundo, que é o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, ele é baseado no princípio de Talião, ou seja, a famosa frase olho por olho, dente por dente. Só que se nós pegarmos um trecho do Código de Hammurabi, a gente vai ver que não era bem assim, olho por olho e dente por dente, dependia da classe social. Se a pessoa que cometeu o crime fosse da mesma classe social da pessoa que sofreu o crime, né, que foi a vítima, aí sim, era olho por olho, dente por dente. Agora, se a pessoa que cometeu o crime fosse de uma classe superior, esse olho por olho, dente por dente seria vingado, digamos assim, seria cumprido através de um escravo. Por exemplo, se um engenheiro construiu uma casa que foi mal construída e essa casa desabou, matando o filho do proprietário, o filho do engenheiro também teria que ser morto. Agora, se o engenheiro construiu a casa desabou e matou o escravo, aí esse engenheiro não era morto, ele dava um escravo seu para ser morto no lugar do outro escravo. Então, dependia da classe social. Era assim, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que eu fiz, eu vou sofrer também como punição. Mas, dependendo da classe social, isso era revisto, ok? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou colocar a segunda parte do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para dar uma força e até o próximo vídeo.